Bom dia para os irmãos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio grande estar aqui nessa manhã com os irmãos, privilégio mesmo, irmãos. Muito bom estar aqui, muito bom ver os irmãos aqui, muito bom que você veio. Diga para quem está do seu lado, que bom que você veio, que bom. Só nós sabemos a luta de cada um para chegar aqui, as lutas externas, as lutas internas, mas que bom que você veio. Mas olhe para cá, meu irmão, foi bom, me sinto muito honrado de estar aqui e muito feliz que você veio, mas o melhor de tudo é saber que Deus está aqui. Porque se Deus não estivesse, seria um ambiente legal, agradável, com pessoas legais, mas nada iria acontecer. Só isso. Pessoas legais, juntas num ambiente legal, cantando uma música legal, desfrutando de uma manhã legal, mas se Deus não viesse, era só isso. Porque se Deus não está presente, nada extraordinário acontece. Mas escuta isso, se Deus está presente, tudo pode acontecer. Pessoas tristes podem sair alegres, pessoas enfermas podem sair curadas, casamentos à beira do abismo podem ser restaurados, sua família pode ser restituída se o Senhor estiver presente. Eu louvo a Deus porque cheguei aqui e senti a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. É um privilégio estar com os irmãos aqui nessa manhã e eu queria rapidamente pedir um tempinho aos irmãos, porque eu aprendi que um homem é conhecido por aquilo que ele ama. Então eu vou pedir o pessoal lá da mídia para botar uma foto aí que eu passei para eles, que eu quero apresentar para vocês o que eu mais amo nessa vida. Coisa linda, né, irmãos? Fala a verdade. Essa aqui é a Deise, minha esposa, o amor da minha vida mesmo, irmãos. Conheci a Deise quando eu entrei na igreja pela primeira vez, ela era filha do meu pastor. Conheci a Deise aos 16 anos de idade, ela tinha 17 anos de idade. E namoramos para desespero do meu pastor. E aos 20 e tantos anos, que eu não lembro, nos casamos, estamos casados há 16 anos, faremos agora em dezembro, dia 1º de dezembro, faremos 17 anos de casado. Deus nos abençoou com 2 presentaços, irmãos. Um foi aquele presente ali chamado Lucas, que quando chegou para nós a caixa de presente, estava escrito presente especial. E Lucas é o nosso presente de olhinho puxado. Lucas tem síndrome de Down. Irmãos, sem palavras, não tem nem como descrever como Deus tem nos ensinado o amor através da vida do Lucas. E aquela ali, na caixinha estava escrito Pimenta. É a Mariana. É a nossa pimentinha. Irmãos, eu era um jovem muito solitário. Eu não tive pai, meu pai saiu de casa, eu tinha 2 anos, meu irmão, que é 1 ano mais velho, tinha 3 anos de idade. Isso me trouxe ao longo da vida muita solidão. Por muitas vezes eu me vi de madrugada no banheiro, chorando sozinho, por muito medo da solidão, de que um dia eu teria que enterrar pessoas que eu amava. Mas a Bíblia diz que só Deus, irmãos, é poderoso para fazer o homem solitário habitar em família. E Deus me abençoou com uma família extraordinária, irmãos. Ore por nós, carecemos de muita oração. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 16. 1 João 3,16. E eu quero começar esse momento nosso com uma pergunta. Seja sincero, você ama sua esposa? Você ama seu marido? Quem ama sua esposa? Quem ama seu marido? Levanta a mão assim. Ambiente rodeado de amor, irmão. Ama mesmo? Levanta a mão assim para eu ver. Você ama sua esposa? Ama seu marido? Agora que seu cônjuge não nos ouça. Eu sei que você ama muito sua esposa, eu sei que você ama muito seu marido. Mas quantas vezes você já pensou em esganar? Levanta a mão. Quem já pensou em esganar? Quem aqui já ouviu falar em Billy Graham?
Billy Graham foi um dos maiores evangelistas da geração passada. Um homem extraordinário, um homem de Deus extraordinário. Billy Graham pregava em estádios lotados e fazia o apelo, e aquela multidão descia ao gramado para se render a Cristo. Diz que aqui no Brasil, alguns pastores tiram fotos com presidentes para tirar uma onda. Lá nos Estados Unidos, os presidentes tiravam fotos com Billy Graham para tirar uma onda. Um homem extraordinário. Billy Graham casou-se em 1943 com uma menina chamada Ruth, doutora Ruth Graham. Ficaram casados por brevíssimos 64 anos, quando doutora Ruth Graham faleceu em junho de 2007, aos 87 anos. Billy Graham faleceu agora, em 2018, aos 99 anos, no dia 21 de fevereiro de 2018. Casamento extraordinário. Um dia, um repórter perguntou à doutora Ruth Graham, casada com esse homem extraordinário há tantos anos, alguma vez a senhora pensou em se divorciar? E ela disse, divorciar? Nunca. Matar um monte de vezes. Então a gente está ali no patamar do casal Billy Graham e Ruth Graham. E hoje nós vamos entender por que a gente tem tanta vontade, às vezes, de esganar o nosso cônjuge, e a gente vai sair daqui sem nenhuma vontade de matar mais. Conclusão, essa mensagem hoje é uma mensagem de livramento. Deus vai te dar o livramento de nunca mais se preocupar em dormir do lado da sua esposa ou do seu esposo com medo dele te esganar. 1 João, capítulo 3, verso 16, diz o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e, portanto, também nós devemos dar as nossas vidas uns pelos outros. Amém, irmão? Que o Espírito Santo possa ministrar a mensagem de hoje ao seu coração, de maneira que essa boa semente do Evangelho produza frutos extraordinários na sua casa, no seu casamento e na sua família. Amém? O texto que nós lemos diz que Cristo deu sua vida por nós, e é por isso que nós conhecemos o amor. Conhecemos o amor porque Cristo deu sua vida por nós. E a aplicação do versículo, João diz, e é por isso que nós devemos dar a vida uns pelos outros. Para a gente entender um pouco sobre casamento, e o tema de hoje é casamento, famílias redimidas. Para a gente entender um pouco sobre casamento, a gente tem que voltar lá no início. Deus criou todas as coisas, mas Deus fez uma reunião da Trindade e disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus então criou o homem com um propósito. Qual era o propósito de Deus ao criar o homem? O propósito de Deus ao criar o homem é que o homem fosse a imagem visível para revelar as virtudes do Deus invisível. Amém, irmãos? Então Deus cria o homem com um propósito, que o homem fosse uma imagem visível que revelasse nesse mundo as virtudes de um Deus invisível. Só que Deus olha para o homem lá no jardim e vê o homem sozinho, e Deus diz, não é bom que o homem viva só. O homem não falou para Deus que estava se sentindo só. O homem tinha Deus, irmão. Mas Deus olha para o homem e diz, não é bom que o homem esteja só. Por quê, irmãos? Porque o homem sozinho não revelava as virtudes de Deus. Porque o nosso Deus é um ser relacional. Deus é amor de eternidade a eternidade. Deus se relaciona, Deus é uma relação. E ao criar para que aquele ser o revelasse, Deus precisava criar uma relação. Deus é uma família. Para criar um ser que o revelasse, precisava criar uma família. Então escuta o que eu vou te dizer aqui, meu irmão, preste atenção. Nós fomos criados como seres relacionais, porque eu sozinho, eu anuncio o poder de Deus. Então eu sozinho, eu falo que Deus cura, Deus liberta, Deus salva, porque eu sozinho, eu anuncio o poder de Deus. Mas só na relação é que eu revelo a pessoa de Deus.
Porque Deus é um ser relacional. Amém, irmãos? E aí Deus viu Adão sozinho, e como que Deus resolveu o problema da solidão de Adão? Bem, para resolver o problema da solidão de Adão, Deus criou uma mulher. Deus não criou outro homem, por quê, irmãos? Por que que Deus não criou um outro homem para bater papo com Adão, para conversar com Adão, para passar o dia lá com Adão, jogar um futebol no jardim, ver um futebol junto? Por que que Deus não criou um outro homem? Por que que Deus criou um ser diferente? Porque já existia um homem. E Deus não queria dar para Adão um companheiro, Deus queria dar para Adão um complemento. Deus não queria dar para Adão um ser igual a ele. Deus queria dar para Adão um ser que suprisse as carências, as necessidades, as faltas que Adão tinha. Portanto, meu irmão, o casamento não é um ambiente em que o outro tem que ser como eu sou. Porque Deus não me deu, não sei para você, mas para mim, Deus não me deu uma esposa igual a mim. Eu sou extrovertido, minha esposa é reservada. E aí eu brigo com ela porque ela é muito reservada, ela briga comigo porque eu sou muito extrovertido. Por quê, irmãos? Porque Deus deu, tem coisas que eu não consigo perceber, irmão. Minha esposa já percebeu há 10 anos. E ela me falou, presta atenção. E eu, para com isso, Deise, tu vê coisa onde não tem. E aí daqui a um mês... tinha uma coisa mesmo, eu que não estava vendo. Por quê, irmão? Porque não é para ser igual, é para ser diferente. Deus não criou um outro Adão, Deus criou uma mulher para ser diferente. Para que ela veja o que a gente não consegue ver, para que ela auxilie a gente na caminhada. Há um escritor chamado Gary Chapman, e esse escritor tem uma história fantástica. Há um livro dele chamado O Casamento que Você Sempre Quis, te aconselho a comprar e a ler com a sua esposa, com o seu esposo. E ele conta que ele é um camarada extremamente organizado. E a esposa extremamente desorganizada. E ela tinha uma mania de deixar a gaveta aberta, armário aberto. Ela não sabia fechar a porta de armário, fechar a gaveta. E ele ficava estressadíssimo com isso e eles brigavam muito por causa disso. E ele muito estressado e tal, até que um dia ele está no escritório, recebe a notícia de que sua filha de 4 anos estava indo para o hospital para fazer uma cirurgia, porque tinha aberto a cabeça, ao tropeçar e bater a cabeça na quina de uma gaveta aberta. E ele saiu do escritório dizendo, eu vou matar essa mulher. Quando ele chega no hospital e ele vê sua esposa triste, sua filha lá, levando ponto na cabeça, ele se acalma, vê sua esposa muito mal, ele se acalma e pensa, talvez seja fruto de oração, Deus está usando esse cenário para que essa mulher mude. E aí então ele fica em paz, consola a esposa, e de fato ela mudou. Primeira semana, gaveta fechada, porta de armário fechado, tudo fechado. Segunda semana, tudo fechado. Terceira semana, tudo fechado. Quarta semana, tudo aberto. Porque você sabe, eu sei o quanto é difícil a gente mudar hábitos antigos, irmãos. E aí, quando ele chegou em casa e viu tudo aberto, ele surtou, irmão, surtou. Não dá mais, nem depois que aconteceu com a nossa filha, não aguento mais. E aí ele saiu dali e foi conversar com o seu pastor. Lição, não tome decisão séria na sua vida sem antes buscar conselhos. A Bíblia diz, o tolo faz tudo achando que sabe tudo, mas o sábio busca conselhos, porque na multidão de conselheiros há sabedoria. E ele foi, buscou o seu pastor para conversar. E disse, pastor, essa mulher é louca, essa mulher é maluca. Deixa a gaveta aberta, aconteceu isso e isso com a nossa filha, pensei que ela tinha mudado e está lá, tudo aberto de novo. O que eu faço, pastor? E o pastor falou, vou te dar 3 caminhos, você escolhe um. O primeiro é, larga essa mulher, se divorcia. Pare de viver essa vida sofrida com uma mulher que deixa a gaveta aberta e porta de armário aberta. E se alguém um dia te perguntar por que você divorciou, diga para as pessoas, minha esposa deixava a gaveta aberta. E o pastor disse, faz sentido para você? E ele disse, não.
E o pastor disse, então eu tenho um outro conselho para te dar. Faça da vida de vocês um inferno. Toda vez que você vê uma brechinha de gaveta aberta, briga, xinga, bate, discute, faz da vida de vocês um inferno. E se alguém perguntar por que vocês não vivem em paz, por que a vida de vocês é um inferno, diga, minha esposa deixa gavetas abertas. Faz sentido para você? E ele disse, não. O pastor disse, então eu tenho um terceiro conselho para te dar. Entenda, vocês são diferentes. E peças iguais de um quebra-cabeça não encaixa. Só encaixa peças diferentes. E aí ele volta para casa, espera a esposa chegar em casa, e ele diz, minha esposa, a gente nunca mais vai brigar por aquilo que a gente tem brigado tanto. Porque hoje eu entendi, Deus te criou para abrir gaveta e me criou para fechá-las. Glória a Deus por isso. Qual é o nosso problema, irmão? O nosso problema é que a gente quer que o outro seja tão organizado como nós, a gente quer que o outro seja tão pontual quanto nós, a gente quer que o outro seja como a gente é. Você não casou com um espelho. Você casou com alguém que tem história, você casou com alguém que teve uma criação que não foi a sua, você casou com alguém que tem uma bagagem experiencial diferente da sua. E quando você casou, você trouxe tudo isso para o casamento. A família é diferente, os pais são diferentes, as experiências são diferentes. Deus cria Eva, dá a Eva a Adão com qual propósito, irmão? Com o propósito que aqueles dois se tornassem um. Porque quando Deus criou a mulher, Deus não estava contemplando a carência de Adão. Quando Deus criou a mulher, Deus estava preocupado com um propósito divino. Deus não te deu um casamento, Deus não te deu uma família, porque você estava necessitada de alguém, porque você estava carente de alguém. Deus te deu um casamento, uma família, porque Ele tem propósito. Porque Deus quer ser visto através da sua casa. Deus quer ser percebido através da sua família, do seu casamento, da vida que você tem com seu esposo, com a sua esposa. Deus quer ser visto em você. Deus dá Eva a Adão e diz, largará pai e mãe, os dois se tornarão uma só carne. Adão, quando vê Eva pela primeira vez, Adão exclama, carne da minha carne, osso do meu osso. Adão entendeu o propósito, ela sou eu, ela é uma extensão de mim. Qual era o nome do primeiro casal, irmãos? Qual era o nome do primeiro casal? Qual era o nome? Que nada, irmãos. Gênesis capítulo 5, pode botar aí para a gente, só ler esse versículo. Gênesis capítulo 5, verso 1 e 2, por favor. E a gente vai ver hoje se o nome do primeiro casal era Adão e Eva mesmo. Gênesis capítulo 5, verso 1 e 2. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, o ser humano, a sua semelhança Deus o fez. Deus o fez à sua semelhança. Verso 2. Deus os criou. Tem como botar na versão atualizada? Revista atualizada? Olha o que diz o texto. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de? Qual era o nome do primeiro casal, irmão? Eva vai receber o nome de Eva depois da queda. Porque antes da queda, Deus olhava para os dois e via um. Porque eles foram criados para ser um. Sabe qual é o problema do nosso casamento? O problema do nosso casamento é que tem duas pessoas lá no ambiente de um só. Lá tem duas pessoas com dois pensamentos, dois sonhos, duas direções, dois projetos de vida, dois propósitos no coração. Só que o seu casamento é um ambiente de um só. Aí é tenso, irmão. Aí o bicho pega. Por quê? É aquilo que a gente falou no início. Logo, quando a gente percebe que o casamento é um ambiente de um só, a gente passa a vida inteira tentando matar o outro. Para que, se o casamento é um ambiente de um só, que esse um só seja eu.
minha personalidade, minha vontade, meu desejo, o que eu quero, o que eu penso, meus propósitos, meus sonhos, e eu vou matando a personalidade do outro, matando os projetos do outro, matando os sonhos do outro, para que os meus sonhos, os meus projetos, os meus propósitos, a minha vontade, a minha personalidade prevaleça. Acontece isso na sua casa? Não, graças a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Então, meu irmão, escuta isso. Deus cria aquele casal para que eles fossem um só, e eles eram um só. Eles entenderam o propósito, eles tinham comunhão, relação plena, amor perfeito. Mas Deus havia dado uma palavra para Adão. E qual foi a palavra que Deus deu para Adão? Coma de tudo. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não coma, porque no dia em que comer dessa árvore, certamente morrerás. No dia em que você comer, vai morrer. Satanás entra no jardim, vou encurtar a história. Satanás entra no jardim, bate um papo com Eva. Adão omisso, Adão não fala nada. Eva come do fruto, dá o fruto a Adão e Adão come. Uma palavra para as mulheres: os homens ouvem suas esposas, por mais que pareça que não estão ouvidos. Portanto, mulheres, sejam responsáveis com aquilo que dizem. Sabe o que é que Deus diz quando Deus condena Adão? Porque destes ouvido à sua mulher, toda a terra foi amaldiçoada por sua causa. Não é que nós não devemos dar ouvido às nossas esposas, devemos, porque muitas das vezes é na boca dela que Deus está falando, e é muito difícil a gente conseguir ouvir Deus quando Deus fala nas bocas de dentro de casa. Amém, irmão? Porém, mulheres, sejam responsáveis com as coisas que vocês falam, porque parece que não, mas os homens ouvem. Adão ouviu sua esposa, comeu do fruto, mas Adão tinha uma palavra dada por Deus: no dia em que comer, certamente morrerás. Adão comeu do fruto e de repente Adão ouviu uma voz no jardim: Adão, cadê você? O que Adão fez, irmão? Ó, correu e se escondeu. Por que ele se escondeu? Porque tinha uma palavra, que no dia em que ele comesse do fruto, morreria. Ele comeu. Deus veio no jardim, na cabeça de Adão, Deus está vindo para fazer o quê? Me matar. Adão, vendo que não tinha como se esconder de Deus, se apresenta. E Adão diz: Senhor, me escondi porque eu estava nu. Aí Deus diz: mas quem falou para você que você estava nu? Aí Deus olha no olho de Adão. Isso aí já é coisa minha, tá, irmão? Aí Deus diz para Adão: Adão, comeste do fruto? Resposta de Adão é sua sentença de morte, irmão. Se Adão diz comi, na cabeça de Adão, comi, deu fulminado. Então, quando Deus diz para Adão: Adão, comeste do fruto? Adão diz: preciso pensar numa saída rápida, preciso me dar uma ideia. Já sei. Foi eu não, Senhor. Foi ela. Se o Senhor veio matar alguém, fica à vontade. A gente brinca, irmão, mas é seríssimo. Adão quebrou a unidade. Adão sacrificou a comunhão. Adão tornou dois aquilo que Deus fez um. Adão separou aquilo que Deus havia unido com um único propósito: se safar. Adão não pensou em momento nenhum. Adão rejeitou a possibilidade de sacrificar o outro para salvar a si mesmo. Eu tenho um ministério com homens e trabalho com ministério com homens há muitos anos. E eu falo para os homens que aqui, nesse texto, é a origem do homem safado. Quem é o homem safado? O homem safado é aquele que só pensa em se safar. E ele não tem problema em sacrificar quem quer que seja para se safar. Ele tem uma família abençoada, ele tem uma esposa abençoada, ele tem filhos abençoados, mas ele se sentiu atraído por sua secretária. Ele está desejando a sua secretária. Ele sabe que isso pode destruir sua família. Mas ele diz: meu prazer em primeiro lugar. Depois eu minto, dou um jeito, eu resolvo. Mas primeiro meu prazer. Primeiro eu me safo. E se não tiver como sair, eu sacrifico o que tiver que sacrificar. Adão sacrificou a unidade para se safar, irmãos. E a partir daí, todos nós nascemos com essa natureza adâmica, egoísta, individualista. Agora preste atenção.
Fomos criados por Deus como seres relacionais, mas por causa do pecado nos tornamos pessoas individualistas. Nós somos seres relacionais e individualistas. Como resolve essa tensão, irmão? Desde então o mundo está tentando resolver essa tensão. Como que o mundo vem tentando, e como que o mundo vem tentando resolver a tensão de sermos seres relacionais e por causa do pecado ao mesmo tempo sermos seres individualistas? Sabe o que o mundo criou, irmão? Carnaval. Sabe o que é carnaval? Sabe o que é baile funk? Sabe o que é noitada, pagodada? Sabe o que é isso? É uma experiência coletiva para atender e satisfazer desejos individualistas. A gente vai estar com todo mundo, a gente vai se relacionar com todo mundo, sem assumir compromisso com ninguém. Sabe o que o ser humano tem criado para resolver a tensão de sermos seres relacionais e ao mesmo tempo individualistas? Ficar. Uma palavra para os jovens, para os adolescentes. Quem gosta de ficar, quando Jesus voltar, vai ficar. O que é o ficar? A gente desfruta do corpo do outro, a gente desfruta do outro, sem precisar assumir compromisso com o outro. E se o outro engravidar, no melhor dos casos eu assumo a criança, mas eu não tenho compromisso relacional com quem eu desfrutei do corpo. Quem está entendendo? Amém, irmãos? Sabe o que nós criamos por causa do fato de que somos seres relacionais, mas somos individualistas? Criamos desigrejados, irmãos. Eu quero meu relacionamento com Deus, mas não quero com vocês. Então, eu vou ser servo de Deus na minha casa, sem precisar pagar o preço do compromisso relacional. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deus te chamou para ser um ser relacional e pagar o preço dessa relação. Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, morreu tem alguns anos atrás, ele disse o seguinte, escute bem, a estrutura relacional do mundo é a seguinte: o homem tem uma carência, essa carência gera um desejo, esse desejo um consumo e o consumo o descarte. Deu para entender? Qual é a estrutura relacional do mundo? A estrutura relacional do mundo é, eu tenho uma carência, eu tenho vazio, e por isso eu desejo alguém. Não para me relacionar, mas para consumir. É só para preencher meu vazio. Aí eu vou lá e consumo essa pessoa. Depois que eu consumi a pessoa e o vazio foi preenchido, eu descarto. Estrutura relacional do reino de Deus não tem a ver com carência, tem a ver com consciência. Eu tenho uma consciência de propósito relacional. E aí, porque eu tenho uma consciência, isso gera um compromisso, uma aliança. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando você levou sua esposa para o altar, você fez uma aliança com ela. É uma palavra de um homem que foi empenhada até que a morte os separe. O que sustenta a sua relação não é amor. Amor é o que você prometeu quando fez aliança. O que sustenta a sua relação é uma palavra, um compromisso, uma aliança feita. Quem está entendendo, amém, irmão? Portanto, no reino de Deus, a estrutura relacional é, eu tenho consciência de propósito, eu assumo compromisso com propósito, e porque eu assumi esse compromisso, eu me sacrifico por ele. Amém, irmãos? Porque não há experiência relacional sem sacrifício. O Lucas, meu filho, hoje ele tem 9 anos. Com 1 ano de idade, nós tivemos a surpresa de saber que o Lucas tinha um problema grave respiratório. O Lucas, com 1 aninho de idade, foi internado para desespero nosso. Foi internado na UTI entre a vida e a morte. Uma das experiências mais dolorosas, se não a experiência mais dolorosa que eu já enfrentei na minha vida. E não sabia que isso ia acontecer por vários outros anos.
Todo ano, no verão, Lucas faz aniversário 16 de dezembro, todo ano, após o aniversário do Lucas ficava muito mal e Lucas ia para a UTI, tendo que tomar litros e litros de oxigênio, e para tentar recuperar o Lucas ficava ali dias internado entre a vida e a morte. Isso gerou em nós muita preocupação. Lucas até hoje dorme com a gente na cama, para não deixar a Mari sozinha, compramos uma cama maior, e eu sei, os psicólogos vão me matar por causa disso, mas dorme todo mundo na cama, irmão. Porque a gente passa a noite inteira observando o Lucas, que até hoje, ano passado, o Lucas foi internado, no mês de fevereiro, com uma crise respiratória aguda, teve que tomar 7 litros de oxigênio, uma experiência terrível. Então a gente passa a noite inteira observando o Lucas. E houve um tempo que eu estava trabalhando numa empresa que eu acordava 3 horas da manhã para trabalhar, irmãos. Voltava para casa, tinha muito trabalho ainda em casa. Tinha esposa, tinha filho, tinha criança pequena, esposa para discipular, muita coisa para fazer. De madrugada eu estava morto, irmãos, eu queria dormir porque 3 horas eu tinha que levantar para trabalhar. Mas de vez em quando, de madrugada, eu muito cansado, a Deise me acordava e falava: Jean, Lucas não está bem, vamos levar no médico. Eu estava muito cansado, irmão. Eu só queria dormir. Mas era meu filho. E aí eu precisava sacrificar. E você que é pai, você que é mãe, sabe muito bem o que eu estou falando. Eu tinha que sacrificar, sabe, a minha carne, meu desejo de descansar, de dormir, e muitas vezes trabalhar virado. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando a experiência relacional nos convoca para demonstrar amor real por aqueles que a gente assumiu o compromisso, a gente sacrifica a nossa carne para revelar o quanto ama. Amém, irmão? Então, na experiência relacional do mundo, a experiência relacional em Adão, a gente sacrifica o outro para se salvar. Mas o texto que nós lemos diz: nisto nós conhecemos o amor. Ele deu sua vida por nós. E nós devemos dar a vida uns pelos outros. Em Adão, a gente sacrifica o outro para se salvar. Em Jesus, a gente se sacrifica para salvar o outro. Glória a Deus. Em Jesus, irmãos, nós tomamos a nossa cruz. Em Jesus não tem esse negócio, estou sentindo uma coisa para uma outra mulher. Eu conheço uma pessoa bem próxima, 14 anos de casado, 3 filhos lindos, tinha acabado de nascer o 4º, um menino. E a esposa me liga e diz: fulano saiu de casa, está indo morar com outra pessoa. E eu vou até esse irmão e confronto ele: cara, sua filha de 5 anos é idólatra, apaixonada por você, ela vai ter que fazer terapia para conseguir lidar com a sua ausência. E ele chorando, me disse: eu sei, mas eu preciso ser feliz. A proposta do Evangelho não é a nossa felicidade, a proposta do Evangelho é a nossa santidade. Jesus não morreu na cruz para me fazer feliz, Jesus morreu na cruz para me fazer santo. E essa é a maior felicidade do cristão, essa é a nossa bem-aventurança, é a nossa plenitude. É quando a gente está no centro da vontade de Deus. É quando a gente honra os compromissos que fizemos, as alianças que fizemos. Há um pastor que eu gosto muito, que ele diz que o sonho da vida dele é um dia chegar aos 80 anos, se Deus abençoar um pouco mais, aos 90 anos, sentar com a sua esposa num café na beira de estrada, olhar para o seu rosto enrugado, acariciar seu rosto e dizer: meu amor, vencemos. Falamos que seria até a morte e chegamos até aqui. Entende a honra disso, meu irmão? Aonde eu vou eu falo desse filme, meu irmão. E queria te encorajar hoje à noite, depois do culto, tá bom? Estaremos aqui no culto da noite falando sobre famílias restauradas. E vai ser uma noite maravilhosa. Depois do culto, convide sua esposa e chame sua esposa, seu esposo, para ver um filme chamado Compromisso Precioso. Os homens estiveram aqui no encontro dos homens, eu falei desse filme, Compromisso Precioso. Meu irmão, um filme antigo, esse filme foi indicado por Billy Graham, quando ele fez uma cruzada mundial, e
ele indicou esse filme aqui no Brasil. Filme extraordinário. Esse filme, eu vou terminar contando a história desse filme para a gente poder orar por cada hora. Esse filme conta a história de um homem de meia idade cristão chamado John. Aliás, veja o filme só por desencargo de consciência, que eu vou contar o filme todo, tá, irmão? Faz parte da mensagem. Mas vê o filme que é melhor vendo do que contando, ouvindo. John era um empresário bem-sucedido, de meia idade, casado com sua esposa, que eu não lembro agora o nome. Os dois viviam uma vida maravilhosa, um filho que já está indo para a faculdade, noivo que vai casar, uma filha adolescente, cristã. John todo dia saía para caminhar com sua esposa e eles tinham momentos muito, preciosos antes dele ir para sua empresa e antes dela ir para a escola onde ela era professora. Tudo está indo bem, mas sabe o que o apóstolo Paulo diz? Estai revestido de toda a armadura de Deus e preparado para o dia mau. Um dia ela desmaia na escola e vai fazer um exame e recebe a notícia de que ela estava com Alzheimer. E aí a vida deles começa a ir de água abaixo. Ela começa a vegetar em cima de uma cama, ela começa a não reconhecer mais seus familiares. A filha mais nova de John se torna uma adolescente rebelde. Seu filho vai para a faculdade, seu filho vai casar e ele não consegue dar atenção para o filho. O John é cobrado pelos sócios da sua empresa, porque ele não consegue dar atenção à empresa, e a empresa está perdendo a lucratividade por causa disso. Um dos sócios é seu irmão, que não é cristão, e fica cobrando dele uma postura melhor na empresa. E a vida de John vira um furacão da noite para o dia, irmão. Um dia John está correndo, caminhando sozinho. Quando ele para cansado, e ele vê uma mulher também cansada, um pouco mais nova que ele, e eles começam a conversar, e caminham juntos. No outro dia caminham juntos de novo, no outro dia caminham juntos de novo, e John revela a essa mulher de que esse momento que eles caminham juntos é o momento mais abençoador dos dias dele. Quando ele tem alguém ali, que ele pode conversar, aquela mulher começa a se sentir atraída por John, John começa a se sentir atraída por essa mulher. Não é uma piriguete, irmão. É simplesmente uma mulher legal, que se sentiu atraída por ele, e John fica muito atraído por ela. Porém, John tem um amigo cristão, a quem ele vai pedir conselho. John tem um amigo cristão para quem ele rasga o coração, para quem ele fala das suas fraquezas, das suas tentações. John não administra e processa sozinho. John ouve o que Deus tem para falar na boca do outro. E John procura o seu amigo e rasga o coração e diz o quanto ele está se sentindo atraído por essa mulher. O amigo do John não o condena. Simplesmente diz para ele: quero te levar num lugar. E esse lugar é uma cruzada que Billy Graham estava fazendo na cidade. Os dois vão para o estádio, Billy Graham começa a pregar, e no meio da pregação, John se levanta e sai. O amigo talvez ficou preocupado, achando que ele não tinha gostado do convite, não gostado da pregação, e ele sai, encontra John no meio do caminho, saindo do estádio, e diz: o que houve? E John disse: preciso tomar decisões. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Pregação não é para se achar bonito. Pregação é para ser confrontado por Deus e para tomar decisões. Deus te trouxe aqui nessa manhã para tomar decisões sérias, que vão abençoar sua família, seus filhos, sua esposa, seu esposo, seu trabalho. Deus te chamou aqui para tomar decisões. Hoje é amanhã de decisões. Decisões que vão mudar a sua história, mudar a sua família, mudar a sua casa. John saiu dali, aparece John. Um momento, uma cena, John passando na casa dessa mulher, não tem eles falando, né? Mas mostra a cena, ele rompendo com ela chorando muito. E ele sai dali, rompe com essa mulher, sai dali e volta para casa. Meu irmão, esse filme foi escrito no céu. John volta para sua casa. Chega diante da sua esposa está vegetando na cama. Meu irmão, eu quero te fazer uma pergunta: qual é o problema do seu casamento que você está pensando em desistir? Qual é o problema do seu casamento que você já pensou em ir embora? Talvez eu esteja falando essa manhã para pessoas que pensaram em ir embora essa semana, esse mês. John volta para casa e vê sua esposa vegetando na cama. Para mim, uma das cenas mais lindas que eu já vi.
John tira a sua aliança. John tira a aliança da sua esposa. John ajoelha do lado da cama. E John refaz os votos de casamento. Ele pega a mão da sua esposa vegetando. Ele bota a aliança na sua esposa. E ele diz: eu prometo te amar, te honrar, respeitar, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte nos separe. John se levanta, pega a mão da sua esposa e fala para mim, meu irmão, uma das frases mais lindas que eu já vi em filme de casais. Ele olha para sua esposa e diz: fica tranquila. Cuidar de você até a morte não é um peso. Cuidar de você até a morte é uma honra. Qual é o problema do seu casamento? Qual é o problema da sua família? Seu casamento não é o ambiente para a satisfação das suas necessidades. Seu casamento é o ambiente seguro, aonde você entrega a sua vida, oferta a sua vida, sacrifica a sua vida, para que um dia os portões celestiais se abram, você entra com a sua esposa, só com a sua esposa. Seus filhos não vão estar lá, seus pais não vão estar lá, seus amigos não vão estar lá, só ela vai estar lá. E você dirá ao seu Senhor: está aqui, Senhor, o maior presente que o Senhor pôde me dar na terra, e eu cuidei para a sua glória. E eu estou te apresentando a minha maior ovelha. Eu estou te apresentando, Senhor, o fruto de uma aliança feita, de um compromisso, de uma palavra empenhada. Chegamos até aqui, fomos até o fim. Problema do seu casamento, problema do meu casamento, não é falta de comunicação, ainda que a nossa comunicação precise melhorar. Daqui a pouco quero apresentar algo a vocês. O problema do nosso casamento é falta de redenção. O problema do nosso casamento é que a gente quer ir à igreja, a gente quer ouvir pregação, mas a gente quer continuar vivendo a vida em Adão. Só que em Adão não muda nada, irmãos. Por isso que o convite é: vinde a mim. Você está cansado? Está sobrecarregado? Vem a mim. Porque em Adão as coisas só pioram. Mas aquele que está em Cristo é transformado, nova criatura é. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Deus tem um novo casamento para você. Deus tem uma nova experiência familiar para você. Deus tem uma renovação para entregar para o seu lar. Mas você precisa tomar a decisão de ir para o sacrifício, de estar em Cristo, para que a sua família seja abençoada. Não saia daqui nessa manhã buscando o seu marido melhor. Não saia daqui nessa manhã buscando ser uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. Saia daqui nessa manhã para buscar o Senhor, para estreitar sua relação com Deus, para se envolver na igreja, para procurar uma célula, sabe? Para entregar tudo, para entregar seu ser, para entregar seu tempo, seus talentos, seus tesouros, porque em Cristo você vai ser o melhor pai que os seus filhos precisam. Em Cristo você vai ser a melhor esposa que o seu marido precisa. Em Cristo você será o melhor marido que ela precisa. Mas em Cristo, irmão. Por isso nessa manhã eu quero te desafiar, estreitar a sua relação com o Senhor, estreitar a sua relação com Jesus. E vamos orar nessa manhã, não para que Deus nos dê a esposa que a gente acha que mereça, mas para que o Senhor faça da gente o esposo que a gente sabe que ela precisa. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui para redimir sua família nessa manhã. O sangue que foi derramado na cruz foi derramado para que a sua família, a sua casa, o seu casamento tivesse dono.
tivesse senhor, para que os seus vizinhos olhem para a sua casa e saibam: quem governa aquela casa não é humano, aquela casa é governada por alguém celestial. Deus te trouxe aqui nessa manhã para que o Senhor governe a nossa casa de tal forma que a gente vá a Ele perguntar se agora é hora de falar, se agora é hora de calar, se agora é hora de agir, se agora é hora de retroceder. Ele é dono, Ele é Senhor. Portanto, eu queria te convidar para a gente orar por sua casa, sua família, seu casamento. Se você está aí com a sua esposa, com seu filho, com seu esposo, sai do seu lugar, vem aqui na frente durante a ministração dessa canção. Se você não está com a sua esposa, vem aqui orar por ela. Se você não está com o seu esposo, vem aqui orar por ele. Quero consagrar, aleluia, meu lar a ti. Vem consagrar seus filhos, seu casamento. O nosso futuro. Você pode começar a orar. Ora por sua esposa, ora por seu marido. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti. Sua família no altar do Senhor. O nosso futuro para te servir. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Você pode declarar isso nessa manhã? Eu e minha casa serviremos a Deus. Declare isso com seu coração. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença, e como um bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Erga tuas mãos, Deus, declara em minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Oh, aleluia. Senhor, toma cada família aqui em tuas mãos nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, um novo tempo. Há um novo tempo sendo liberado pelo Senhor nessa manhã. Senhor, essa manhã é uma manhã de renovação de mente, renovação de coração, renovação de compromisso, Senhor. Aquele que estava pensando em ir embora não vai mais. Aquele que estava pensando, Senhor amado, em desistir, hoje é renovado pelo Senhor.
é renovado pelo Senhor. Não há desistência, Senhor. Não há segundo plano. Não há atalho. É até morte. É até morte. É uma questão de compromisso, de aliança. O Senhor é um Deus de aliança. Em nome de Jesus, toma cada casamento, Senhor. Aqueles que estão enfrentando tempos difíceis. Aqueles que estão enfrentando, Senhor amado, rachadura nas suas relações. Aqueles que tiveram sua relação arranhada pelo engano, pela traição, pela mentira. Deus, que haja graça nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor. Renova, Senhor. Renova essa casa. Renova essa família. Tudo novo. Tudo novo. Para a glória do teu nome. Olhe para cá. Se você quiser, fique à vontade. Eu queria te convidar, nós assumimos 3 compromissos com a nossa casa. Eu queria te desafiar nessa manhã a assumir 3 compromissos com a sua família. Primeiro compromisso: no que depender de mim, minha casa será mais alegre. Quem assume esse compromisso? No que depender de mim, fruto do Espírito vai banhar na minha casa. Vai ter alegria na minha casa. Minha casa vai ser, sabe, todo espírito de confusão, de contenda, de intriga será dissipado. Quem entrar na minha casa oprimido sairá restaurado. Aleluia. Segundo compromisso: no que depender de mim, esquece sua esposa, esquece seu esposo, é seu compromisso. No que depender de mim, minha casa será mais amorosa. Ambiente de amor é ambiente de sacrifício. É você, meu irmão, acordar todo dia de manhã, olhar para sua esposa dormindo e dizer: Senhor, o que eu farei nesse dia, para que no final desse dia, essa mulher volte a dormir nessa cama, se sentindo amada. É você, meu irmão, é você, minha irmã, acordar de manhã, olhar para o seu esposo e dizer: Senhor, o que eu posso fazer nesse dia, para que no final do dia esse homem volte para casa, esse homem deite na cama e durma se sentindo um homem honrado. No que depender de mim, minha casa será mais amorosa. Quem assume esse compromisso? Aleluia. Agora escute isso, meu irmão. Principalmente os homens. Principalmente os homens. Uma decisão nossa. A decisão que Josué tomou na frente de uma nação, sem perguntar quem estava com ele. Hoje nós assumimos um compromisso. No que depender de mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Minha esposa não vai precisar me chamar para culto. Meus filhos não vão me ver deixando de ir a culto por causa de futebol. Meus filhos não vão ser apaixonados pelo meu time. Eles serão apaixonados pelo meu Deus. Aleluia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu e minha casa serviremos louva ao Senhor, louva ao Senhor. Eu e minha casa serviremos. Abrace seu marido, abrace sua esposa. Dê uma palavra de Deus para ele. Dê uma palavra de Deus para ela. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos. Você pode voltar para o seu lugar. Deus te abençoe. Casa serviremos a Deus com alegria. A casa serviremos a Deus. Adore ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Oh, aleluia. Você pode se assentar um minutinho. À noite, irmãos, eu vou estar ministrando sobre o tema Famílias Restauradas.
você conhece alguém, parente, amigos, vizinhos, estão passando por problema no casamento. Eu tenho orado esses dias por essas mensagens. Convide, irmãos. Deus pode transformar famílias aqui hoje através da sua vida. Eu pedi um minutinho rápido ao pessoal da direção pode botar a imagem aí, eu quero te apresentar algo nessa manhã, tá bom? Eu venho trabalhando com famílias, com casais, principalmente com homens, há muitos anos, né? E a gente percebe que um dos grandes dilemas na relação é a comunicação. Nosso casamento é um ambiente de missão transcultural. A gente casou com uma pessoa de uma outra cultura, fala a mesma língua que a gente, mas a gente não se entende, né? Por quê? Porque é uma outra criação, uma outra cabeça, um outro momento, uma outra história. Então, eu venho trabalhando nisso e Deus me deu a graça de escrever esse e-book. É um e-book devocional, tá, irmãos? Os 10 mandamentos da comunicação conjugal. São 10 princípios bíblicos e aí eu te aconselho, você é livre para fazer do jeito que você quiser, mas eu te aconselho, se você puder comprar esse e-book, você convida seu esposo, sua esposa, e vocês separam 10 dias para poder abençoar a relação de vocês, e nesses 10 dias vocês desfrutam de cada mandamento por um dia, vocês leem juntos, há uma orientação prática para o casal, vocês orem por aquilo, discutem sobre aquilo, que abençoe a vida de vocês. Eu tenho um ministério chamado Missão Seja Homem, né? Eu tenho um podcast, pode passar. Depois eu vou pedir para eles botarem aqui, se você quiser adquirir o e-book, ou então me procura ele no final, tá? Essa aí é a minha rede social, lá o Instagram, pastor.jeanpires, e eu tenho um canal no YouTube chamado Missão Seja Homem, podcast, vídeos. Bispo Francisco já foi lá no podcast nosso, né? E está lá, e você, se puder se inscrever também. Então esse é um ministério com homens e também com adolescentes, irmãos. A gente começou um projeto chamado Fábrica de Homens, onde em algumas igrejas, eu tenho um momento só com adolescentes meninos, para investir na vida desses meninos, na formação da sua masculinidade. A gente tem alguns retiros, né, para homens de imersão e também para esses adolescentes. A gente sempre abençoa quem não pode ir e tudo mais. E a venda desse e-book nos ajuda nesse projeto, tá bom? Então é um projeto que arde muito no meu coração, que eu tenho investido minha vida nisso, mas que a gente precisa muito da ajuda da igreja e que todos se envolvam nisso, tá? O e-book, pode voltar o e-book, por favor? O e-book é um valor simbólico, R$ 29,90, R$ 30. Eu sei que para algumas pessoas R$ 30 pode ser muita coisa, tá? Mas é uma forma de você estar abençoando esse ministério também, tá bom? Se você puder adquirir, vai estar nos ajudando muito. Se você puder passar também o link para outras pessoas, abençoar outras pessoas também. Irmãos, foi uma bênção estar com vocês aqui nessa manhã. Eu espero que Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida. Ore pela minha casa, pela minha família e creia, vocês estão nas minhas orações também. Espero vocês hoje à noite, tragam famílias, amigos e orem para que Deus possa abençoar profundamente o nosso encontro. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Os irmãos da fora da ação social tinham pedido para falar. Claro. Amém, que palavra, amém. Que palavra, Deus vai te usar para poder convidar alguém, para poder lembrar alguém, para poder intimar alguém para estar aqui essa noite, também sendo ministrado sobre a sua família. Mas agora é um momento especial em que nós gostaríamos de convocar você para uma batalha, seja mesmo a sua batalha. Nossa igreja agora vai entrar em 14 dias, 14 dias, vamos chamar de 14 dias de jejum e oração. Nós estamos começando o ano agora. Nós não vamos mais aceitar um cessar-fogo ou a possibilidade de um tratado de paz com o seu Golias. Amém? Sim ou não? E isso agora cabe a você. Nunca, jamais, em tempo algum, subestime uma igreja que ora junto por uma causa, que caminha junto por uma causa, por um problema, por uma situação.
Quer ver a diferença? Imagine você, um escravo fugitivo do Egito. Você sozinho com a sua trouxinha chegou diante do Mar Vermelho, talvez com um ou dois soldados egípcios atrás de você. Agora imagine essa mesma cena, o povo de Deus, debaixo de uma orientação de Deus, caminhando junto, diante do Mar Vermelho. O que acontece com o Mar Vermelho? O mar abre. O mar abre. É essa a diferença. Nós estamos começando agora 14 dias de oração e jejum pelas causas impossíveis. Talvez seja inclusive o seu casamento, a sua família, talvez seja um filho, uma filha que está longe de Deus, quem sabe antes estava aqui na igreja, hoje está longe, ou ainda está longe, ou seu marido, ou seu familiar. Causas tão difíceis, causas financeiras, causas de saúde. Temos problemas no nosso meio aqui, situações dificílimas na área da saúde. Nós vamos estar orando por isso. Vamos estar orando inclusive pelas nossas cadeiras vazias. Pelas nossas cadeiras vazias e pela nossa campanha do avivamento, que vai ter agora no dia 7 e 8 de março, quando nós, inclusive, vamos estar encerrando a nossa campanha de oração e jejum. Você está insatisfeito com a sua situação? Com o seu Golias branindo todo dia? E aí, o teu Deus onde está? Pois nós vamos apresentar para Ele aonde está o nosso Deus, amém? Nós vamos marchar em tempo de guerra, nós vamos marchar em o nome do Senhor. É o que Davi disse para o seu Golias, é o que nós vamos falar para o nosso Golias. Nós vamos contra ti agora, como igreja, e vamos em o nome do Senhor. Não deixe passar esse momento. Não deixe passar esse momento de campanha de guerra. Nosso jejum começa hoje à meia-noite. Nós convidamos a igreja, nós convidamos você a escolher o seu jejum. Nós sugerimos, pode ser o jejum de Daniel, aquele que você se preserva de algum manjar, ou come sua salada, ou pode ser talvez um jejum de 12 horas, jejum de você vai se abster de alguma alimentação. O jejum é aquele que vai te alimentar. Nós vamos nos alimentar com a palavra de Deus, não com alimento, mas com a palavra de Deus que muda destinos. Sim ou não? Você está convocado. Nosso jejum, essa campanha de oração e jejum, tempo de guerra, tempo do impossível, vai acontecer toda noite online, às 10 horas da noite, ou então às 6 horas da manhã, com a pastora Conceição. E nós vamos dar início à nossa marcha presencialmente amanhã, segunda-feira, às 8 horas da noite. Venha, participe. Esses tempos de guerra são os tempos que são as janelas da oportunidade, que nós como igreja marchamos sobre nossas causas impossíveis. Você tem uma causa impossível? Você tem uma causa muito difícil? Ou mesmo uma causa que, segundo os homens, já é tida como causa perdida? O seu lugar é para marchar junto como igreja. Eu estava vendo aquele fundador da Exército da Salvação, William Bolt. Ele plantava igrejas em todos os lugares dos Estados Unidos. E ele mandou para o pessoal, uma elite dele, vamos dizer assim, plantar uma igreja em Los Angeles. Uau, que situação, que lugar difícil, dificílimo. E esse grupo ficou lá, realmente já tinha um mês e meio, 2 meses, uma coisa assim, e não tinha resultado nenhum, zero. E o comandante lá, o responsável por essa causa lá de Los Angeles, mandou uma carta para William Bolt: olha, eu acho melhor a gente desistir, a situação está muito difícil aqui. Nós já tentamos tudo que nós conhecemos, tudo que nós sabemos, todas as técnicas, todo conhecimento, toda oração, nós já fizemos sobre essa causa e aqui não anda. Sugiro ao Senhor nós abrimos mão desse projeto. Um tempo depois veio a resposta de William Bolt. 2 palavras apenas: tente lágrimas. Tente as lágrimas. É quando você vai na essência,
É quando não é mais uma oração, é um clamor. Ali na essência, no mais profundo do fundo. Nós esses dias vamos tentar as lágrimas juntos como igreja sobre essa causa, sobre essa situação. E vereis, diz Malaquias, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Amém? Você está convocado por uma igreja que vai caminhar agora sobre a causa dos impossíveis. Amém? Vamos ficar de pé. Não deixe passar. Não aceite um cessar-fogo. Não aceite um tratado de paz com esses inimigos. Deus nos chamou para vencer. Deus nos chamou para avançar. Deus nos chamou para conquistar. E é isso que nós vamos fazer. Colocar mais um troféu do que Deus fez sobre as nossas causas, sobre os nossos impossíveis. Agora cabe a você se arregimentar nesse tempo tão curto, na minha opinião. 14 dias, gente, passa muito rápido. Mas amém, é nesse tempo que Deus vai fazer o impossível. E nós vamos estar selando dia 7 e 8 de março, nessa poderosa campanha de um avivamento, o transbordar da presença de Deus sobre nossa vida, sobre nossa igreja. Amém. Gostaria de terminar com a bênção do Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra. Queremos te agradecer, ó Espírito Santo, pela boa semente que foi colocada em nossos corações, por essa palavra que confronta a todos nós, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado pelos frutos dessa palavra. Obrigado pela palavra de hoje à noite, pelos frutos da palavra de hoje à noite, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo. Obrigado pelo que o Senhor fará. Especificamente, obrigado pelo que o Senhor fará nesse tempo de oração e jejum, Senhor. Pelo impossível, pelos testemunhos que vão aflorar com grande poder, com grande abundância no nosso meio. Porque nós temos semeado na presença do Senhor. Sim, o Senhor nos dará uma colheita. Como vai ser a nossa colheita depois dessa campanha de 14 dias de oração e jejum diante de Deus? Uma colheita. Eu te abençoo, que o amor de Deus Pai, a graça, os favores não merecidos que estão sobre nós e a comunhão do Espírito Santo que fortalece, que dirige, que anima, que ministra, seja com você, homem e mulher de Deus, essa semana. Em nome de Jesus, a bênção do Senhor sobre você. Esperamos você aqui amanhã, segunda-feira, 8 horas da noite, dando início ao nosso mover de combate. Aleluia! Deus é fiel! Deus é fiel!